E começando, até pensando no público, embora eu fale de estoicismo nas minhas redes sociais, não é meu foco principal, eu muito mais sou um estudioso sobre o assunto para mim e não para passar isso tanto para os outros, mas acabo passando um pouco. Teria como você abordar para a gente o que é essa corrente filosófica, como que ela surgiu, antecedentes, principais nomes, um apanhado geral? Claro. Bom, a palavra estoico, né? Ela é uma palavra que podemos usar no nosso cotidiano. Uhum. E talvez ela tenha um significado que tenha alguma tangência, embora não completamente coincidente, alguma tangência com o que era o estoicismo na filosofia. Quando você diz fulano de tal agiu de maneira estoica ou agiu estoicamente, o que é que você quis dizer? Bom, eu entendo que isso significa uma certa competência, capacidade de suportar encontros tristes, né? Encontros adversos, encontros dolorosos, encontros angustiantes e assim por diante. Em outras palavras, o comportamento estoico é um comportamento de resistência alta em face de um mundo agressivo, lesivo, contundente, devastador, etc. Então, por exemplo, estávamos comentando aqui que ontem eu fui assaltado, tirado meio aos tapas de dentro do meu carro para que 4 pudessem fugir. Eu estava indo dar uma palestra. Na verdade, meio Essa que... parte eu não tinha entendido. meio que uma aula sobre Antígona, que é uma tragédia. Muito boa, Então, na trilogia tebana. Então, aí eu podia ter voltado para casa, né? Pô, eu terminei no chão da rua e podia ter concluído que não tinha condição de dar aula. Mas não, né? Peguei o carro, peguei o táxi que estava atrás. Logo atrás, que viu tudo e ficou feliz da vida que arrumou um cliente tão necessitado assim. Me levou até o lugar da aula, eu cheguei lá e dei a aula como se nada tivesse acontecido. É um exemplo de um comportamento estoico. Sim. Um comportamento que mostrou uma certa resistência ante o infortúnio, ante acidentes entristecedores, né? Bom, então, digamos que isso seja para o senso comum. Claro está que quando você fala do estoicismo, você tem essa palavra estoico mais o famoso ismo. E eu entendo que toda vez que tem o ismo, nós estamos diante de um conjunto de pessoas que pensa parecido, não é? E que coloca aquilo que vem antes como valor principal, não é? Ou como um valor de destaque importante. Então vamos lá. Liberalismo. Conjunto de pessoas que pensa parecido e que tem a liberdade como um valor importantíssimo. Sim. Comunismo. Conjunto de pessoas que pensa parecido e que tem a comunidade como um valor importantíssimo. Assim como o individualismo, o indivíduo, e o oportunismo, a oportunidade, Sim. e etc. Bom, então o estoicismo, né, nos remete à existência de uma corrente de pensadores, de pessoas importantes, e seus admiradores, seus discípulos, e que tem, digamos, essa capacidade de resistência ao mundo entristecedor como um valor muito importante para a existência, para a vida, digamos assim. Ou seja, a vida não será boa se você não tiver um pouco de disposição estoica na hora de viver. Ou seja, se você for um frouxo, alguém que se deixa abater de maneira muito significativa ante qualquer encontro ou acidente entristecedor, você não poderá ter uma vida boa. A vida boa pressupõe essa capacidade de encarar a adversidade
E embora o afeto sempre exista, você superá-lo, suportá-lo e seguir adiante, digamos, na busca de um propósito, na defesa dos teus ideais e assim por diante. Então eu acho que esse, digamos, é a primeira ideia, a mais elementar que nós poderíamos dizer. Então, de uma certa maneira, hoje em dia tem muita gente falando que a nova geração, ela é toda queixosa, ela é toda cheia de frescura, ela não sei o quê, ela não sei o que lá. Faltaria, portanto, um pouco de disposição estoica na hora de viver. Eu, por exemplo, acho, comparando eu mesmo e meus filhos, por exemplo, que de fato eles são muito mais sensíveis à adversidade do que eu. Uhum. Mas muito mais, assim. A capacidade de suportar o sacrifício é muito pequena, né? Então, por exemplo... Qual a idade deles, Cláudio? Só pra... eu tenho um filho de 34, uma filha de 31 e uma filha de 20, né? Uhum. E o que eu observo? Eu observo que, no meu caso, se o calo apertar, eu varo à noite, eu saio para briga, né? Uhum. E eu observo a mesma coisa, pego e falo, não, mas peraí, isso aí é só amanhã, Calma, agora, preciso também do meu tempo de relaxar. Meu não sei o que lá, meu pipipi, blá. Então, eu percebo que há, de fato, uma certa dificuldade para a mobilização de recursos na adversidade. Uhum. Né? Bom, então, acho mesmo que a queda de potência determina, por mais tempo, uma situação de queda mesmo, de depressão, de tristeza, e que, em outros casos, como no meu, a tristeza dura menos e eu já estou, de novo, mobilizado para sair para a briga, talvez porque, e aqui eu levanto uma hipótese, pelo histórico, eu não tenha tido outro jeito. Uhum. E eles têm outro jeito. Uhum. Por exemplo, eu. Então evidentemente... Você é a saída. Que, quando como dizem, a água bate no bumbum, né? Uhum. Aí uns tendem a reagir mais rápido do que outros, por necessidade, por exemplo. Bom, na filosofia, o estoicismo surge na Grécia. E ele surge com esse nome porque as escolas filosóficas tinham o nome em função um pouco do lugar onde elas aconteciam, onde as pessoas se reuniam. Sim. Então, por exemplo, a Academia de Platão era por conta do Jardim de Academos, né? O Liceu de Aristóteles também era relacionado ao lugar que ele se encontrava, e o Jardim de Epicuro também era indicativo do lugar das reuniões. Seria mais ou menos assim, sinceramente, alguma coisa do tipo filósofos da Praça da Sé, né? Filósofos de Santa Cecília, sim. Filósofos do Butantã e tal. E Stoa era o pórtico, a porta de entrada de Atenas, aonde esse pessoal se reunia. E por isso receberam o nome de estoicos. Também era indicativo de um lugar. Uhum. Então, veja, não é que a palavra estoico já indicasse o que significa hoje. Sim. Não, ela significava a proximidade da porta de entrada. Bom, fazendo uma análise semiótica do poder, nós poderíamos dizer que quem fica perto da porta num espaço mais ou menos redondo está longe do centro. Sim. O que me faz pensar em que eles ocupavam uma posição, pelo menos topograficamente, periférica. E isto é verdadeiro. Quer dizer, esses estoicos gregos, eles tiveram pouca importância, sobretudo se comparados aos seus contemporâneos. Né? No final das contas, estavam brigando com gente do calibre de Platão e Aristóteles. Então, bom. Agora, o que tem de especial no estoicismo é que
o seu filé mignon não é grego, mas é romano. E isso é muito curioso, por quê? Porque os romanos não são propriamente conhecidos pela filosofia, né? Eles são conhecidos pelo direito. Você fala em filosofia grega e em direito romano. Filosofia romana é mais ou menos, sei lá, um ginasta olímpico paraguaio, não é particularmente conhecido. Ou, como me disseram uma vez, pensador brasileiro. Eu estava num evento na Suécia e falaram, e no Brasil? Eu falei, não, no Brasil há um grupo de pensadores que tem grande êxito nas redes sociais. Falei do Cortella, do Karnal, do Pondé, da Monja, do Apai, e aí alguém lá falou, eu entendi, o meu pequeno alemão permitiu entender que ele falou, ou é pensamento ou é brasileiro. Pensamento brasileiro é uma aproximação esdrúxula. Bom, que sacanagem. Seria um paradoxo. Uma coisa... que não existe. Mais ou menos como ginástica olímpica paraguaia, alguma coisa assim. Ó. Não é que não exista, mas não é particularmente conhecido, digamos assim. Bom, vamos dar uma arredondada, porque hoje em dia não se pode falar mais nada. Mas você não pode falar nunca nada, mas ouvir, você ouve de tudo, né? Aí tá tudo certo. O que eu teria condições de dizer é que filosofia romana, você, claro, tem lá Cícero, aí tem os estoicos de carteirinha, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, ok, mas é surpreendente que a acme, quer dizer, o ponto alto da filosofia estoica seja propriamente produzida pelos romanos. Como também nunca ouvimos falar de jurista grego, por exemplo. Né? Talvez seja ignorância minha, mas não é alguma coisa particularmente conhecida. Bom, um ponto suplementar. Apesar de ser uma escola de pensamento que tem os romanos como destaque maior, o estoicismo se inscreve num jeito grego de pensar. Né? E nós poderíamos chamar esse jeito grego de pensar de um modo mais pomposo como um paradigma, digamos assim, né? Um modelo de pensamento. E esse modelo de pensamento precisa ser apresentado aqui para que evitemos confusão. A referência é a natureza. Então, se você pegar Marco Aurélio, pega lá as meditações, as coisas de Marco Aurélio, aquilo que ele deixou escrito, muito mais ele escreveu, eu acho, para ele mesmo do que outra coisa, como você também falou, que o estoicismo é mais para você do que outra coisa. Marco Aurélio era imperador, certo? E portanto, alguém... É outra curiosidade, quer dizer, é alguém que acumulava a competência de governante e consta um governante sábio, um governante aplaudido, um governante legítimo e pensador e filósofo, também de primeira linha. Procura aí, vai vasculhando pelo mundo, não é muito comum. Outra coisa, Marco Aurélio não era, governador de Chipre. Era tipo imperador de Roma, sabe assim? Tipo metade do mundo, 3/4 do mundo, sei lá. Não era insignificante, certo? Então ele era um baita imperador e um baita pensador. Né? Bom, então, retomando, jeito grego de pensar. Os gregos estavam convencidos, e aqui eu me refiro a um mainstream, a um jeito dominante. É claro que havia grego que não concordasse nada com isso, mas que o universo fosse cósmico. E cosmos quer dizer ordem. Então vamos lá, isso significa o quê? Que o universo funcionaria ou como uma máquina, ou como um organismo vivo, ou como... E ele seria finito e ordenado, organizado.
Isso significa que ele tem um funcionamento enquanto todo. Isso é importantíssimo. Um funcionamento enquanto todo. E as suas partes constitutivas, elas que permitem esse funcionamento enquanto todo. Então, significa que cada parte tem, digamos, um papel a desempenhar nessa máquina, né? Então, se você imaginar que o teu organismo funciona como um todo e precisa que o intestino funcione, e o intestino tem um papel, beleza? A partir do momento que uma parte dá chabu, uma parte claudica, uma parte não desempenha o seu papel adequadamente, por efeito dominó, aquilo vai prejudicando o desempenho das outras partes e afetando, comprometendo o funcionamento do todo. Tá vendo esse jeito de pensar? Não. Sim. Então, claro, precisa de uma premissa. O universo é finito, é ordenado, e papá. Tudo isso é premissa. Agora, curiosamente, se você pegar os livros dos estoicos, nenhum deles apresenta isso que é para eles uma obviedade. Nenhum deles pega você pela mão e apresenta isso. Olha o que eu estou dizendo e tal. Então, olha, quando Marco Aurélio diz que você precisa descobrir a tua natureza, precisa agir de acordo com a tua natureza, precisa usar aquilo, isso faz sentido se você tiver essas informações prévias, né? Então, vamos lá. Do mesmo jeito que o intestino me permite evacuar, e ele precisa evacuar para o organismo todo funcionar bem, todo o resto, tudo no mundo tem um papel, tudo no mundo tem uma função, ergon, todo mundo tem uma função, né? E naturalmente, as coisas da natureza, regidas pelo princípio da necessidade, cumprem esse papel necessariamente, digamos assim. E mais um elemento interessante. Na natureza, tudo é muito adequado para cumprir esse papel. Uhum. Então, se o papel do vento é refrescar, gozado, ele é muito bem feito para isso. Porque ele é feito de ar que circula, e ar que circula ajuda mesmo a refrescar. Se o vento fosse feito com ferro de passar roupa, provavelmente ele teria um efeito menos refrescativo. Então, há uma adequação entre o que as coisas são e aquilo para o que elas servem. Certo? É por isso que elas são como elas são, porque elas servem ao seu propósito. Então, de uma certa maneira, nós também precisamos descobrir qual é a nossa praia, precisamos saber, de certo modo, quem somos para entender qual é o nosso papel no universo. Então, isso é imprescindível. E desempenhar os papéis corretamente. Corretamente? Não é corretamente, é pouco. É desempenhar o seu papel com excelência. Arete, com excelência.